Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir As Três Irmãs, de Júlia Lopes de Almeida, conto da coletânea Ânsia Eterna. Este é um conto sobre família, velhice e desilusão. Dona Teresa, sentindo a morte se aproximar, chama as irmãs que não vê há muitos anos. Ela prepara o reencontro com muita emoção, como quem tenta reunir pela última vez os pedaços de uma vida passada. Agora eu convido você a entrar nessa leitura e acompanhar até o fim a história de As Três Irmãs. As Três Irmãs, Azalina Rolim. Havia muitos anos já que Dona Teresa não via as duas irmãs. A segunda, Dona Lucinda, partira logo depois de casada, com o primeiro marido, para Buenos Aires e lá ficara sempre. A mais moça, Dona Violeta, fora habitar a Bahia com seu esposo e ali estava gozando os triunfos acadêmicos dos filhos e os respeitos delicados do seu velho. Mas um dia Dona Teresa, apreensiva, com medo da morte que se avizinhava, escreveu às irmãs que viessem ao Rio despedir-se dela e tomar posse do que lhes pertencia. Interesse ou saudade? Quem lê claro em corações tão bem ocultos? Empurrou para as plagas natais as duas senhoras. Dona Teresa remoçou uns dias. Só ela ficara solteira, em casa dos pais. Já há tanto mortos, como um guarda fiel, depositária de todas as relíquias da mocidade deles e delas. Assim recomendou a criada, mulata antiga, ex-escrava da família. Em todo caso, uns 30 anos mais moça do que ela. Olha, Emília, para a mana Lucinda, arranje o quarto azul, aquele da esquina. Era o seu quarto de solteira. Ela gostava de canários. Tinha sempre uma gaiola no quarto. Era isso. Bota lá a gaiolinha dourada do canário novo. Escuta, lava bem tudo. Ela era muito faceira. Não te esqueças do pó de arroz. De pôr sabonete fino e frascos de... Espera. Qual era o cheiro que ela preferia? Ah, já sei. Jasmim. Manda comprar a essência de jasmins. Sim, senhora. Agora, para a dona Violeta, prepara o quarto branco, das 3 janelas. Era o quarto dela. Vê se arranjas muitas flores. Violeta era a nossa jardineira. Olha, faz um ramo para o lavatório, outro para a cômoda. Era assim que ela usava. Espera, que pressa! Manda comprar a essência de violetas. Era o aroma dela. Sim, senhora. Não te esqueças de nada. Não, senhora. A mulata saiu deixando Dona Teresa aos guinchos com um ataque de asma. Não queria morrer deixando aquela casa em mãos indiferentes. Só as irmãs receberiam com amor aqueles trastes antigos, em que tantas vezes rolaram juntas, onde os pais presidiam as suas travessuras de crianças e onde depois os noivos as beijaram com embriaguez. A pobre coitada estava a desfazer-se. Sentia, a cada arranco da tosse, desmanchar-se-lhe sob a pele seca e enrugada a carcaça frágil e dolorida. Seu corpo, nunca amado, caía como um feixe de ossos partidos para a sepultura. Como estariam as irmãs? A Lucinda deveria estar bem velhota. Agora a Violeta, essa apesar de mais moça, com tantos filhos, e já tanta netalhada, é provável que viesse trêmula e bem achacada pela velhice. Havia já uns 30 anos que não havia, e a outra, uns bons 40. E Dona Teresa revia com saudade o rosto pálido e formoso da bela Lucinda, de olhos verdes, dentes sãos, faces brancas como a neve e o rostinho delicado de Violeta, moreno, levemente rosado, com os olhos travessos e negros e uma boquinha perfumada de juventude, muito fresca e vermelha. E apesar de calcular-lhes as rugas, só via diante dos olhos as figuras louçãs e radiantes das irmãs noutros tempos. A mulata aprontou tudo com esmero. Dona Teresa, apoiada ao seu ombro e a uma bengala grossa, percorreu toda a casa. Ela tinha tido sempre a singular mania de conservar as coisas nos mesmos lugares e em igual posição. Se mandava renovar o papel de uma sala, exigia que o novo fosse exatamente igual ao que de lá saísse. E os trastes eram polidos, os estofos espanados com escrúpulo e as alcatifas nunca substituídas por outras que não fossem da mesma cor e de igual desenho. Para ela, aquelas velharias eram preciosidades raras, não saía nunca, não dava festas. Vagava no ar das suas salas um cheiro de mofo.
denunciador do triste isolamento da sua vida de solteirona, sem sobrinhos, nem afilhados, nem ninguém. Custava-lhe deitar todo aquele esplendor em mãos alheias e ansiava pelas irmãs. Por uma coincidência, chegara no mesmo dia Dona Violeta, vinda da Bahia, e Dona Lucinda, de Buenos Aires. A manhã estava de uma beleza incomparável. O céu todo azul, a atmosfera morna. O que aprouve Dona Teresa, que pôde aliviar o peso da roupa e cruzar sobre o vestido de seda roxo seu belo mantelete de renda preta. A Emília ajudou-a naquela tarefa. Toda a roupa comparticipava daquele cheiro de umidade. Vestido havia tanto tempo guardado, o que as rugas fundas denunciavam. Não podia cheirar a sol nem a primavera. No topo da escada, com a cabecinha trêmula, sempre a dizer que sim, uma das mãos apoiada à bengala, a outra sumida no braço da mulata, Dona Teresa esperava as irmãs com os olhos luminosos, molhados de lágrimas. Elas subiam, vagarosas também, falando alto, uma com voz grave, outra em um falsete de gaita. Haviam de ser risadinhas, lembranças da mocidade. Dona Teresa ordenara que se abrisse o salão principal, e foram logo para lá as três. O que ela notou, com certa alegria invejosa, foi que as irmãs andavam mais direitas, sem necessidade de apoio. Sentaram-se no salão. Dona Lucinda faiscava de vidrilhos, descansando a papada cor de leite na rica seda preta da capa. Era enorme. A gordura disfarçava-lhe as rugas. O coquetismo da mocidade ainda mostrava os seus traços, caído nas fontes em duas belezas à moda espanhola. E de vez em quando saltitava um caramba, que rebentava como uma bomba naquela casa antiga e reservada. Dona Violeta, essa guardara alguma coisa do seu aroma de flor, para a secura da velhice. Era pequena, muito engelhada, vinha vestida de lã marrom, com uma capa de rendas de pouco enfeite. O que lhe dava graça era o cabelo muito branco e a meiguice dos seus olhos negros, habituados a sorrir para os netos travessos. Dona Teresa era mais acabada. Faltava-lhe o amor, faltavam-lhe as sagradas agonias da maternidade e a sua existência passiva, concentrada, inerte. Levara àquele ponto de passa seca, já empedernida e intragável. As três irmãs olharam-se com tristeza. Mas o que pensaram não o disseram. Os lábios sorriram. Houve uns suspiros mal disfarçados e um brilho de lágrimas, que pareceu molhar ao mesmo tempo os olhos de todas, sem rolar pela face de nenhuma. Dona Lucinda rompeu o silêncio. Vinha por pouco tempo. O seu segundo marido, um argentino, morrera havia um ano. Tinha ainda muita coisa a liquidar. O seu palacete não podia ficar abandonado em mão dos perversos enteados. O seu palacete. Como ela encheu a boca, descrevendo em duas palavras o luxo das suas mobílias e da sua equipagem. Era conhecida e invejada na cidade toda. Dona Teresa pasmou. Quê? Pois as suas mobílias são melhores do que... estas? Oh! E riu-se com desdém. Teresa, você não imagina, isto é horrível. Nós outras temos coisas modernas, vindas de Paris. Meu marido gastava todos os anos uma fortuna em quadros, em louças, em cavalos e em roupas. Dona Teresa, pálida, com a cabecinha ainda mais trêmula, olhou para a irmã Violeta. E você? Eu já não me importo com luxos. Meus netos acabam com tudo. A não ser a missa, não vou a parte nenhuma. O que eu quero é ter muito espaço para as crianças e uma capela bonita. Em minha casa, celebra-se sempre, com alguma pompa, o mês de Maria. É o nosso sistema. Eu não conheço, modéstia à parte, casa mais completa do que a minha. Impou Dona Lucinda. Nem eu casa mais alegre do que a minha. Se saio, volto logo com saudades, murmurou Dona Violeta. Dona Teresa disse, já um tanto envergonhada por tratar as irmãs por você, em um tom cerimonioso e encolhido. Pois eu mandei pedir a vocês que viessem tomar conta das mobílias e da casa, julgando que lhes fosse agradável. Vamos ver, interrompeu Dona Lucinda, erguendo-se com dificuldade bem disfarçada. Emília amparou Dona Teresa e seguiram todas em peregrinação. Dona Lucinda apalpava tudo e ia murmurando. Esta mobília tem um estofo podre. Olhem! Esgarçava com a unha o damasco das poltronas. Está mesmo, afirmava Dona Violeta. Assim tudo. Este canapé é medonho. Eu não o queria nem na minha cozinha.
Meu Deus, esta sala de jantar parece-me um refeitório de convento. E dizer que antigamente a gente achava isto bonito. Dona Violeta sorria. Dona Teresa não chorava por vergonha, com respeito às irmãs, que vinham mais fortes, com outros hábitos e outros gostos, cada qual educada por um marido, com o espírito influenciado pelo espírito deles. Uma adorando o luxo, a outra a família e a igreja. Era bem certo. O casamento e a distância roubaram-lhe as irmãs para sempre. A Lucinda e a Violeta de outrora estavam enterradas em algum cemitério de virgens. Aquelas duas velhas de gênio opostos não eram elas. À noite, Dona Teresa, opressa pelo asma, não se quis recolher cedo a seu quarto. Emília foi dizer-lhe com acento irônico. Dona Lucinda mandou tirar do quarto dela a gaiolinha. Diz que não pode suportar barulhos, que o sono da manhã é o melhor. Ao mesmo tempo, aparecia Dona Violeta com as flores na mão. Isto não pode estar lá no quarto. As flores devem ficar nos jardins. Lá em casa é o meu sistema. Lá em casa, pensou Dona Teresa. Lá em casa. Afinal, cada uma ama o que é seu. Pensa no que é seu. Só eu, amo esta casa. Não porque seja minha, mas porque era nossa. Serei sempre melhor do que elas? De onde me vem esta ternura e esta saudade que elas não sentem? Dona Teresa chorou na penumbra da sala. No dia seguinte, mandou recolher ao quarto dos Badulaques, no fundo do quintal, os trastes mais antigos e de maior estimação. As irmãs zombavam de tudo. Pois bem, deixaria escrito que se fizesse com eles uma fogueira no dia do seu enterro. Mas não escreveu. E 2 dias depois, à hora do almoço, morreu sentada na sua cadeira de couro, com as mãos sumidas no xale e a cabecinha pendida para o peito. Dona Violeta recolheu as imagens do oratório como lembrança piedosa. Dona Lucinda nada. Venderam a casa, repartiram os bens e cada uma foi para o seu destino. Você ouviu As Três Irmãs, de Júlia Lopes de Almeida. Neste conto, o reencontro não traz a reparação esperada. Dona Teresa guarda objetos, lembranças e afetos como se fossem tesouros. Mas suas irmãs chegam com um olhar mais prático, mais frio e talvez mais cruel. A memória de uma vida inteira não tem o mesmo valor para todos. As Três Irmãs é um conto sobre a distância familiar, envelhecimento e a dor de perceber que o passado que nos sustenta pode não significar nada para os outros. No fim, fica a pergunta: o que acontece quando aquilo que para nós é memória sagrada, para os outros é apenas coisa velha? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!